Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos dando início à nossa segunda lição, dia 12 de abril de 2020, cujo tema é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Texto áureo, você por gentileza que tiver a revista acompanhe comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Salmos 22:1. Verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Objetivos da lição: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo para que todos os povos o adorem. Texto de referência: Salmos 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmos 22. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmãos, essa lição é bem propícia para o dia de hoje. Como todos sabem, hoje é domingo de Páscoa e tem uma grande representação para todo cristão, que significa a ressurreição de Cristo, né? E todo o seu sacrifício feito por nós. E essa lição ela vem mostrar isso, o sofrimento de Jesus, o reinado, o seu propósito e a missão dada a todos nós de levar a sua palavra. Estudaremos os salmos messiânicos e missionários. Messiânicos porque se refere ao Messias, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Tópico 1. Profecias nos Salmos Messiânicos. Tópico 1.1. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Aqui, irmãos, a palavra amotinar ela significa enfurecer-se. Então, a Cristo pergunta: por que as pessoas se revoltaram? Porque os povos se revoltaram e imaginam coisas vãs. Nós podemos verificar que houve uma revolta generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta, ela não era apenas dos povos, mas de reis, príncipes e governadores, e todas direcionadas ao ungido de Deus. A gente pode verificar que essa revolta deu-se porque cada um buscava seu próprio interesse. Os reis, governadores tinham medo do ungido, do rei Jesus, tomar o seu trono como se o reinado dele fosse aqui na terra. Por isso que ele fala: por que imaginam coisas vãs? Eles não entendiam o real significado da vinda de Jesus e o seu propósito aqui na terra. E até mesmo a igreja antiga, os sacerdotes, eles não entendiam o propósito de Deus e até questionavam a Jesus por que ele não cobrava quando ele pregava. Então eles tinham interesse no dinheiro, em poder. E era isso que enfurecia esse povo e por isso que se deu essa revolta contra o ungido de Deus. Tópico 1.2. O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmos 2, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias, ou seja, eles não queriam o domínio e o poder sobre eles. Contudo, eles informavam que o texto informa que o conluído e revolta não subsistiriam, pois o Messias triunfaria. Podemos verificar em 1 Coríntios 1:20 que os sábios e entendidos foram confundidos, e em Colossenses 2:15 haverá triunfo sobre os arrogantes. Então, o propósito de Deus, independente de qualquer coisa,
ele foi cumprido e Cristo ele triunfou sobre todos aqueles que não o aceitaram, que se revoltaram contra ele. Tópico 1.3 O reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Deus fala assim para ser ungido: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão, como podemos verificar em Salmos 2:8. O decreto divino, escorçado nos versos 7 e 9, profetiza o real ofício de Cristo. O reinado dele se estende além da igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios, e os confins da terra. Os gentios, todos nós sabemos que é aquele povo que não é judeu, que não fazia parte do povo judeu. Tópico 2. O sofrimento do Messias. Nesse tópico, irmãos, vamos estar usando o Salmo 22, que é conhecido como o Salmo da Cruz. Vamos estar usando ele para discorrer do tópico 1 ao tópico 3. 2.1 Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Cristo abre mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Podemos verificar esse texto em Gálatas 3:13. Quem puder, acompanhe comigo na sua Bíblia. A gente vai estar lendo Gálatas 3:13 e 3:14 também. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Nós podemos verificar que a promessa do Espírito Santo ela chegou até nós, porque o nosso Senhor se fez maldito e foi morto e crucificado numa cruz. Tópico 2.2 Zombaria e desprezo. No Salmos 22:6, irmão, a gente pode verificar que Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. E ele declara: Mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:6, quando Cristo assumiu a forma de servo. E como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. O nosso Cristo ele foi ridicularizado, conforme a gente pode verificar em algumas declarações nos livros de Marcos 10:33 e Lucas 23. Cristo, ele foi caluniado, pisoteado, maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido e atormentado, de modo a parecer mais como um verme do que como um homem. Nós podemos ver que grande foi o desprezo que suportou o nosso Senhor, e que a sua confissão seja para a nossa glória, e que o seu castigo seja para a nossa felicidade divina, que possa impactar sem cessar a nossa alma, irmãos, porque a gente falando e declarando o que aconteceu com Cristo, pode até ser fácil, mas imaginar o momento toca a nossa alma realmente e é difícil. Mas glória a Deus que o nosso Senhor, tudo Ele suportou por nós. E hoje estamos aqui, graças a Ele. O tópico 2.3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Apesar de tudo isso que a gente acabou de falar e declarar,
sobre o sofrimento do nosso Senhor, ele cumpriu a sua missão. Ele chegou até o fim. E que a gente possa cada dia tomar isso como lição para a nossa vida, que a gente não desista. Apesar do sofrimento, de toda dor, a gente possa cumprir o propósito aqui na terra. Em nome de Jesus. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo, também há santificado e irmãos. Glória a Deus. Estaremos indo para o tópico 3, onde diz o sacerdócio real e os salmos missionários. 3.1 Sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Quem tem a sua revista, eu creio que já leu, já até adiantou o texto, mas eu vou falar de uma forma mais clara, porque talvez alguns irmãos não tenham ouvido falar em Melquisedeque nenhuma vez. E como que isso se relaciona com Cristo, como que isso é comparado, né, irmãos? O tópico 3.1, ele faz menção a Melquisedeque, que era rei de Salém, mas era também um sacerdote. Comparado a Jesus, que era rei e também foi sacerdote, porém, claro, superior a qualquer sacerdócio que possa existir. Quando diz da ordem de Melquisedeque, quer dizer rei da paz, sem início e sem fim. Melquisedeque, ele foi um rei, ele foi uma pessoa humana. Embora lá em Hebreus, cita que Melquisedeque, ninguém sabia a sua família, quem era seu pai, quem era sua mãe, porque ele não era hebreu, então não sabiam a história dele. Mas ele era um humano e ele era um rei da cidade de Salém. E apesar de ser rei, ele também era sacerdote. Então é comparado com Jesus Cristo, que era rei, que é rei e que também foi servo. Porque a gente sabe que rei é somente rei. Rei ele não serve, ele apenas ordena e manda. Mas Melquisedeque, assim como Cristo, foi rei e sacerdote. Ele serviu além de ser rei. E o seu trono, ele é insubstituível. Ele é incorruptível. Por isso que compara ao reinado de Melquisedeque, que foi sem substitutos. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima dos céus, como o texto de Atos 1:9. Tópico 3.2 Os Salmos Missionários. O livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Como revelado a Abraão, lá em Gênesis 12, o texto do Salmo 67 revela este propósito. O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. A gente pode então aqui, irmãos, destacar nesse Salmo 67, como foi falado, que todas as nações, todos os povos têm que conhecer e têm que ouvir a palavra do Senhor. E quem que vai levar? Somos eu e você. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Nós temos uma missão, todos nós somos missionários do Senhor. Tópico 3.3, que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117 faz parte do grupo dos salmos identificados como salmos de louvor.
O Salmo 117 é o menor de todos, mas contudo ele tem um chamado universal. Todas as nações e todos os povos. São dois os motivos apresentados nesse salmo: benignidade e verdade, ou até misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não só nos seus feitos. Em um tempo de tanto destaque, até que demasiado, aos seus feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter de Deus, a essência. Deus, ele é amor e ele é um amor fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios, como mostra o texto de Romanos 15:11. Graças a Deus que eu e você, que somos gentios, que o Senhor nos recebeu de braços abertos, que o seu amor ele foi além, né? Ele foi além de povos, raça, cor, nação. E contudo, ele veio à Terra, cumpriu o seu propósito, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele reviveu. Hoje, que é domingo de Páscoa, esse tema ele é muito propício, né? E ele nos faz refletir sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus por nós. Ele foi ferido para que eu e você fosse curado. Ele é o Deus da vida e ele venceu a morte. Ele vive, ele reina, que a gente nunca venha se esquecer disso. Foi por amor a mim, foi por amor a você. E hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu quero aqui finalizar essa aula, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço muito ao Senhor porque não é fácil, a gente sabe que dar aula é algo que exige muito de nós, a gente tem que ler, estudar, a gente ora a Deus, busca conhecimento e já não é fácil dar aula presencial e ainda mais uma aula gravada que a gente tem tantas interrupções externas, barulhos, enfim, mas eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para os irmãos, que a gente não venha esquecer do sacrifício do Senhor nunca, nunca. Ele vive, ele reina, ele está vivo. E eu desejo um bom domingo de Páscoa, que venhamos nos conscientizar e refletirmos que o nosso Cristo ele está vivo, que ele reina, que ele está no meio de nós e que independente da situação, nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque ele venceu a morte por nós. Fiquem com Deus, tenham um bom domingo abençoado e até a próxima aula. Deus abençoe, muito obrigada.